Um novo conceito de lazer no coração da Serra Gaúcha. Termas Clube Parque das Águas, com parque indoor. Termas Clube Parque das Águas informa. A seguir, entrevista do dia. O espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A minha saudação a você que está ligado conosco aqui na nossa TV Serra Farroupilha. Quero te cumprimentar, quero te abraçar, quero te desejar um excelente momento. Muito obrigado pelo teu prestígio, pela tua audiência. Entra no ar a partir de agora a edição de hoje da nossa entrevista do dia. É o telejornalismo local, sempre com os assuntos do momento, o cotidiano de Farroupilha em pauta, em evidência, aqui na minha, na tua, na nossa TV, a TV da comunidade de Farroupilha. O que é daqui, você vê por aqui. Bom, vamos lá, tem muitas oportunidades para você acompanhar a nossa programação. Uma delas é aqui nos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Outra é pelo Facebook, TV Serra Farroupilha. Vai lá, curte a nossa página, segue a nossa página, esse programa na íntegra, depois você pode compartilhar, enfim, pode assistir na hora que tiver a disponibilidade de horário. Ainda tem o nosso canal no YouTube que abraça todos os conteúdos que são produzidos e gerados pela TV Serra. Também temos o nosso Instagram com os destaques, com as reportagens. E ainda vai também o nosso site www.tvserra.tv. É só isso ali no site, então você acompanha os conteúdos do dia. E o legal do site é que tem um streaming com a programação 24 horas. O que passa nos canais da NET está simultaneamente na internet, na rede mundial de computadores. Então são múltiplas formas para você acompanhar e prestigiar a nossa programação. A entrevista do dia tem o patrocínio do Clube Parque das Águas. Agora com esse verão que está por aí, o Clube Parque das Águas é a melhor opção para você aproveitar, se refrescar e curtir momentos legais. Então, vai lá, se você já é sócio, usufrua. Se você não é sócio, compra, adquire o teu passaporte e passe uma tarde, um dia no Parque das Águas aqui em Farroupilha, porque você merece e você vai gostar muito. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha a presença da dona Rosaura Paraboni, professora Rosaura Paraboni, e também do Luiz Eduardo Custódio, são nossos convidados, então, no dia de hoje aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha. O dia 27 de janeiro, todos os anos, é um dia muito triste. Aliás, todos os dias têm sido tristes, mas o dia 27 de janeiro é sempre um dia muito mais carregado de dor, de tristeza, acredito de um pouco de revolta também, porque é mais um aniversário daquela tragédia que passarão anos, passarão daqui a pouco séculos e não ficará esquecida, que é a tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. O dia 27 de janeiro do ano de 2013 entrou para a história como um dos dias mais tristes da história do Brasil e também aqui do nosso estado, com mais de 240 vítimas que perderam a vida. Mais de 240 famílias que perderam filhos que estavam num momento de diversão, de alegria, mas que se transformou num grande pesadelo, numa grande dor, numa dor que talvez não terá fim. Nesse 27 de janeiro, comemoramos então, celebramos, enfim, os 10 anos daquela tragédia. E por isso, mais uma vez, eu quero agradecer a Rosaura por atender o nosso pedido, também agradecer ao Luiz Eduardo, que é o irmão, porque Farroupilha também perdeu um cidadão alegre, um cidadão que contagiava a todos, o Ricardo
Paraboni, o Ricardo Custódio, que naquele 27 também de janeiro foi vítima da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. Rosaura, te acolho com alegria aqui nos estúdios. Eu sei que é sempre um momento muito difícil. Eu sei que todos os dias são difíceis, mas estas datas mais especiais, acredito que sejam ainda mais complicadas. Seja bem-vinda. Obrigada, Leandro. Obrigada por ajudar a manter viva a memória do Ricardo, que é uma das coisas que eu quero para a vida, né? Porque ele era muito vida. Eu sou mais quieta, embora eu tenha na vida feito muitas coisas que eu imaginei que eu nunca ia fazer. O Eduardo também, mas ele não. Ele era do mundo, né? Ele não parava. Tanto que aquele fim de semana ele saiu daqui na sexta de noite e ia voltar já no domingo. Então, ele era muito rápido. O tempo que ele passou na Inglaterra, o tempo que ele trabalhou lá no Nordeste, ele tinha viajado ali em 2012, em outubro, se eu não me engano, ele tinha feito uma viagem para o Chile, para o Peru, para a Bolívia, ele queria conhecer, ele era do mundo, né? E para nós ficou um pedaço faltando, né? Não é... A nossa vida não é mais a mesma, né? Eu sou aquela que está chorando há 10 anos e não para. Eu disse para o Rogério, no espaço também, eu juro que eu não vou chorar. Eu não vou chorar, imagina. Mas imagina chega na hora... eu não estou chorando. Sim. Então, é uma lembrança que, como tu disseste, é de todos os dias. Mas quando chegam os dias 27, fica pior. E agora, no 27 dos 10 anos... É pior ainda. Fica pior ainda. Sim. A gente conversou em muitas ocasiões também ao longo desses 10 anos, não todos os anos, mas em cada entrevista, em cada momento que eu tenho esse privilégio também de estar aqui com a Rosaura, eu vejo as lágrimas correm. Não tem como. É amor de mãe. É a dor de uma mãe que perdeu de uma forma... tão estranha, tão viril, vamos dizer assim, o seu filho, né? E o Ricardo, eu não o conheci, mas pelos relatos, pelos testemunhos, era uma pessoa que era alegria em vida, né? E ele teve teve a infelicidade de, naquele dia, estar lá na Boate Kiss em Santa Maria. Eu quero cumprimentar também o Luiz Eduardo Custódio, que é o irmão também. Primeira oportunidade que a gente tem de conversar com ele aqui, ele sempre foi mais retraído. Luiz Eduardo, conta para nós esse momento também, o impacto na tua vida, enfim, essa dor, essa ferida não abriu, ela até cicatriza, mas a marca sempre vai estar aí, né? Sim, o Ricardo era a nossa família, né? Não tenho o que dizer. E já passou 10 anos, a gente já queria só se lembrar, que nem eu já disse na outra entrevista no Espaço, que a gente queria esquecer já, só se lembrar dele, lembrar das viagens dele para a Inglaterra, para Machu Picchu, no Peru. Para o Nordeste, que ele trabalhou em Sobral. Ele trabalhava na Grendene, né? Isso. Ele também trabalhou na NIL, também, que é do grupo, que é o dono da Grendene. Né? Sim. E... que ele vivia viajando, eu não sei nem o que ele queria fazer, porque eu acho que ele estava na área de marketing da Grendene quando ele morreu, né? E só que foi interrompido, né? A gente, que nem diz, a gente espera a morte, que meus avós morreram com 90 e tantos anos, a gente já está preparado, a gente sabe que isso vai acontecer. Embora a gente não queira, mas é a lei da natureza. É a natureza, e o Ricardo foi totalmente fora, né? Sim. E a gente espera por justiça, só que nem eu já disse, não... vai demorar, eu acho que uns 20 anos, já passou 10. Talvez quando a gente fizer a entrevista de 20 anos aqui, talvez esteja sido resolvido de uma vez. É claro que o Ricardo não voltará mais, nem o Ricardo, nem as outras 241 vítimas da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria. Mas o que a gente vê, ouve vocês e vê também outros pais, é esse clamor, é essa voz que não cala pela justiça. Eu vou começar com o Luiz Eduardo, depois a Rosaura também coloca a sua manifestação.
a justiça não vai trazê-lo de volta, mas a justiça seria uma forma de amenizar um pouco a dor de vocês? Sim, que nem o próprio juiz disse no depoimento dele, que ele deve ter dado, não sei para quem que ele deu, mas ele saiu na imprensa, ele disse que isso seria para amenizar e não para piorar a justiça. Só que daí tu ouve os promotores de Porto Alegre que anularam o caso, dizendo que as famílias não vão encontrar na justiça a resposta. Ao contrário do juiz da primeira instância, na reportagem que ele falou, que teria sido. Agora foi anulado, não sei, vai ter que começar tudo de novo, mais 10 anos para que isso termine. A gente está esperando que alguma solução seja dada. Rosaura, a justiça sendo feita aliviaria um pouquinho o tamanho dessa dor? Eu acho que sim, porque tudo aquilo que a gente faz na vida, a gente tem que responder, né? Não, é muito difícil um acontecimento desse vulto que passe em branco. Então, a condenação deles lá em 2021 foi uma maneira da gente acalmar. Foram condenados naquela oportunidade pela justiça os 2 integrantes da banda, Gurizada Fandangueira, né? E também os 2 proprietários, os 2 donos, os 2 sócios da Boate Kiss, é isso, né? Isso. Foram 4 condenações. Foram os 4 condenados. Teve numa época ali no começo que o pessoal que tinha feito os laudos, que estavam todos irregulares. O próprio prefeito. Exatamente. Também. Mas morreu logo, né? Ficaram esses 4. E aí foram 8 anos, né? Para que acontecesse o júri e para que em 2022, parece que foi... Um ano depois, né? Um ano depois, parece que foi em agosto de 2021, por erros processuais, segundo os juízes, os promotores, sei lá eu quem, eles anularam. Desembargadores. Na verdade... Tem ainda a possibilidade, ainda o pessoal lá de Santa Maria não desiste, né? Para que haja um novo julgamento. E seria isso que deveria acontecer. Mas a gente não sabe, nunca foi marcada data, nunca nada, né? Eles estão livres, são 10 anos, e eles sobreviveram 10 anos a essa desgraça. Aí hoje ainda eu ouvi o esporte dizendo que eles querem que o julgamento seja feito logo, para que eles se aliviem também, né, do que aconteceu. Eu sei que numa época nós estivemos em Santa Maria para uma vigília, que foram feitas 242 vigílias, Sim. 242 dias. Nós estivemos lá com os amigos do Ricardo, com a minha família, a gente esteve lá, e naquele dia tinha nascido a filha do esporte. E ele estava muito emocionado, ele estava muito bem, muito emocionado. E nós estávamos o quê? Nós sobrevivendo àquela dor toda, né? E assim o tempo passou, né? E assim chegamos a esse ano, que são os 10 anos de tudo que aconteceu lá. Inclusive está ocorrendo em Santa Maria também uma série de atividades, lembrando a tragédia, os 10 anos da tragédia. Tivemos durante o período da noite, madrugada da sexta-feira, durante a sexta-feira também, o assunto está tendo uma repercussão grande nos veículos de comunicação também, porque foram 242 vítimas fatais, fora outras pessoas que ficaram com sequelas, que tiveram problemas de saúde, porque acabaram inalando aquela fumaça tóxica, e eu aqui não sou um especialista nesse assunto, mas que foi muito maléfico. Teve pessoas que ficaram dias e semanas no hospital também, né? O próprio Tiago Romanha. O Romanha daqui de Farroupilha, né? O Tiago teve muito mal, ele ficou um bom tempo no hospital, mas graças a Deus ele está bem. E o Ricardo, assim, a gente nunca soube, nunca vai saber também, né? Onde é que ele foi encontrado, como é que ele estava, mas ele não tinha nenhuma marca, ele não tinha nada. E o laudo da necropsia diz que foi asfixia. Asfixia, né? Sim. Asfixia. Até porque, imagina, tinha todo um material inflável dentro da boate, né? O fogo acabou se lastrando, e aquele material, quando ele queima, ele gera um resíduo, uma fumaça tóxica muito forte, né? E eles tinham colocado, primeiro, uma espuma que não devia ser colocada em ambiente interno.
E mais o artefato, aquele que também, por uma diferença de R$2, me parece que foi, eles compraram um artefato para uso externo. Sim. Então, quando foi deflagrado aquele... Foi disparado, acionado aquele artefato. Exatamente. O estrago já foi feito. Aí a espuma incendiou, né? Sim. E não tinha extintor de incêndio, né? Diz que na noite anterior tinha tido uma festa e eles tinham esvaziado o extintor de incêndio. Então não tinha nem... E depois um extintor de incêndio não ia fazer diferença naquele ambiente todo. Né? Até porque, se não me falha a memória, tinham lá 1.500, 1.600 pessoas que estavam dentro daquele espaço que eu não estive lá, mas pelas imagens não é um espaço muito grande, né? Não era A muito capacidade grande. era muito menor. Sim. Parece que era de 600 pessoas, então tem muita gente que ficou com queimaduras horríveis, teve gente que perdeu perna, foi horrível, né? Foi uma carnificina, na verdade, né? Sim. Só vendo, a gente está vendo ainda agora algumas imagens que estão sendo publicadas também nesses 10 anos aqui, mas choca, dói, né? Como que é para vocês da família também verem essas imagens? Eu sei que daqui a pouco vocês não gostariam de ver, mas daqui a pouco vocês gostariam de ver também. É muito dolorido, Luiz Eduardo? Não, a gente não assiste simplesmente, porque a gente assistiu na época, não tem por que ficar assistindo o documentário agora, só vamos ficar levantando as mesmas coisas. Não teria por que assistir os documentários. Tem o documentário agora, né, que está saindo. Marcelo Canelas, do jornalista Marcelo Canelas. Ele é o diretor, né? E eu não pretendo assistir. A gente vê, às vezes, aqueles prestes que são sempre os mesmos, daquelas paredes sendo quebradas, Sim. aquele pessoal tentando salvar alguém. E salvaram muita gente mesmo, né? Porque, como tu disseste, a quantidade de gente lá dentro era muito grande, era muito além do que devia. E outra coisa foi que eles fecharam a única porta que tinha de saída. Os seguranças fecharam para que A o pessoal... ganância econômica, né? Para que não foi saíssem isso. sem pagar as comandas, né? Sim. Então, ali foi trancada. Muita gente foi para os banheiros, que diz que no banheiro ficou uma luz ainda. E foram encontradas pessoas empilhadas no banheiro, Exatamente, né? Sim. no banheiro. E os outros, o Tiago, ele descobriu quem foi a pessoa que tirou ele de lá. Tanto que aquela vez que a gente esteve em Santa Maria para a vigília, ele se encontrou com essa pessoa. Eu não lembro agora se era homem, se era mulher, eu não consigo me lembrar. Mas ele se encontrou com a pessoa que salvou ele. Que salvou ele. Imagina a gratidão do coração dele, né? Imagina. E ele ficou muito bem, o Tiago. Ele não ficou com sequela nenhuma. Ele ficou super Mas teve bem. muitas pessoas que ficaram com sequelas Muita coisa. respiratórias, enfim, pessoas até com problemas neurológicos também, porque Sim. a fumaça foi muito... tinha uma carga tóxica muito grande junto com ela, né? Exatamente. Foi a maldita fumaça, né? Eu me lembro, as pessoas não se lembram, mas o pior caso é uma família que perdeu três filhos. 3, né? Quando nós chegamos... A dor é sempre a mesma, mas ela é multiplicada nesse caso, né? Exatamente. Com certeza, pelo amor de Deus, tu já pensou tu ter 3 filhos e de repente tu perdeu os 3 aqui naquele mesmo momento. Sim. E da forma como foi. Não foi um acidente de carro, não foi uma coisa que a pessoa morre em 2, 3... Mas ali não, ali foi muita gente, né? Talvez, se não tivesse tido aquela ganância pelo dinheiro, pela parte econômica que tivesse sido liberada a entrada, com certeza a gente ia ter mortes. Mas o volume não seria tão grande, E também de não ter feito uma outra porta de saída. Porta de saída. Só tinha uma. Na verdade, estava tudo errado. Sim. Os laudos, não existia laudo, aliás, ela devia estar interditada naquela época. E ela estava em pleno E ela funcionamento. estava em pleno funcionamento. E disse que era muito famosa. Então, a curiosidade, imagina, o Ricardo era todo curioso, em algum lugar ele tinha que estar, né? Sim. E onde era famoso era lá que ele Ele era estava. do mundo, né? Ele era do mundo. O que eu e o Eduardo não somos, ele era. Ele era. Eu me lembro quando ele foi para a Inglaterra, que eu dizia, meu Deus, filho, o que tu vai fazer lá? Tu mal sabe falar inglês, mas ele falava bem. E ele dizia, eu quero ir para um lugar onde não tenha muito brasileiro, para que eu tenha que falar só inglês, para que eu exercite o meu inglês. Porque ele ficou estudando um tempo. Depois ele saiu daquele lugar, era
Brighton. Tem um time de futebol, inclusive, de lá, né? É, a primeira liga. Ele ficou, não lembro quanto tempo, acho que uns 2 meses ele ficou estudando só. E depois, então, ele foi para esse lugar que era beira-mar, ele mandava bem foto. ao sul da Inglaterra. Ao sul da Inglaterra. Isso, bem ao sul. E aí ele foi trabalhar num resort. Sim. Aí quando ele voltou, mesmo quando ele voltou, ele tinha as mãos todas machucadas, do frio. Eu sei que a gente falava pelo MSN naquela época. Sim. Então, de tarde, a gente conversava. Eu estava na fábrica que a gente tinha e ele tinha um tempinho de folga. Então, a gente conversava. Aí, um dia, ele me contou que eles estavam lavando as janelas, por fora, as janelas do resort, com uma temperatura baixíssima. Então, ele remou lá também. Não foi muito fácil, não foi só flores, Sim. aquela estada dele, né? Foi um intercâmbio de trabalho também. De trabalho, sim, com certeza. De estudo e trabalho. Bom, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta falando mais com a presença aqui da Rosaura Paraboni e também do Luiz Eduardo Custódio, a mãe e o irmão do saudoso querido farroupelense Ricardo Custódio, que foi vítima da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria há 10 anos. Atenção, região! Farroupilha tem águas termais. Isso mesmo, o Termas Clube Parque das Águas, o mais moderno e desejado parque aquático da região, já está em funcionamento com suas águas termais. Divirta-se e relaxe em uma piscina de 100 metros quadrados e 6 piscinas de hidromassagem com água termal a mais de 37 graus. E mais, sauna, cascatas naturais, churrasqueira, parque infantil, tudo isso em meio à natureza exuberante da região. E vem aí o Parque Indoor Termas Clube Parque das Águas. Informações pelo fone WhatsApp. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Conheça o Círculo Operário de Farroupilha. Estamos presentes na vida dos farroupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios,
O Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farroupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. Amor, empatia, gratidão, realização, alegria, coletividade. felicidade. O Grupo Feltrin completa 40 anos de atuação, sendo considerada uma das empresas familiares de maior diversificação econômica do Rio Grande do Sul. Grupo Feltrin, conectando pessoas, gerando novas experiências. Já de volta aqui pela nossa TV Serra com o segmento da entrevista do dia, telejornalismo local. Os nossos convidados estão aqui nos estúdios. A entrevista tem o patrocínio do Clube Parque das Águas, uma opção perfeita para você aproveitar nesse verão. Vá lá, divirta-se e com certeza você vai ter muitas histórias para contar. São nossos convidados, a dona Rosaura Paraboni, a mãe do Ricardo Custódio, vítima, farroupilense, vítima da tragédia da Boate Kiss de Santa Maria, e também o Luiz Eduardo Custódio, que é o irmão do Ricardo. Quem é que era o mais velho? Era o Ricardo? O Luiz Eduardo Ele é o era mais... 4 anos mais novo. 4 anos mais novo. Bom, eu vou fazer essa pergunta, eu sei que ela vai mexer um pouquinho com vocês, eu vou começar com o Luiz Eduardo, porque irmão é uma coisa, mãe já é um pouco diferente também, mas tudo é família, como a gente diz. Acredito que hoje, sempre, vocês têm muitos momentos de lembrança, de saudades do Ricardo. O que vocês fazem nesse momento que bate a saudade, que bate aquela dor? De que forma você tenta amenizar, Luiz Eduardo? A gente tem fotos dele. Ele era alguém que tirava muita foto. Ele tem fotos com os amigos. Inclusive, ele tinha organizado, antes de morrer, ele tinha organizado as fotos. Ele tem, 2.000 fotos. A gente dá uma olhada. Ele tem, inclusive, separado por lugares que ele foi. Ele mesmo tinha feito. Sim. Estranhamente. Aquelas coisas que tu diz que destino. Não, ele tinha organizado... 1 ou 2 meses antes, ele tinha organizado todas as fotos por anos e por momentos. Festa tal, amigo tal. Evento tal. É isso. Ele tem tudo isso. Então, a gente já passou por alguns amigos. As fotos que a gente usa no jornal, a gente tirou tudo de lá. Então, ele tem bastante coisa. E nós não temos fotos. Ele era uma pessoa que viajava, filmava. E então, tem bastante lembrança nessas mídias. Né? Então, vocês aproveitam também para... abafar um pouco esse sentimento de saudade, olhando um pouco as imagens dele. Isso, exato. Seria isso? Rosaura, como é que o coração de mãe também tenta segurar um pouco essa dor, essa tristeza quando ela bate? O que você faz? Você reza? De que forma você encontra um pouco mais de tranquilidade? Primeiro que não segura, né? Eu estou sempre chorando. Mas de vez em quando, eu tenho a impressão de que ele ainda vai voltar. Porque ele chegava, jogava as coisas da empresa lá na mesa, e ele já saía para a academia, ele já saía para cá, ele já saía para lá. Então, muitas festas, muitos aniversários, casamentos, ele teve de tudo, né? Então, eu ainda tenho a sensação de que ele vai voltar, mesmo depois de todo esse tempo. Ainda tem essa esperança no coração? Ainda tem. Sim. A gente tinha um cachorrinho que morreu dia 29, volta e meia, era ele que me... 29 agora, recente ou não? 29 de dezembro. De dezembro? Era, o nosso. Um morreu nosso, isso. Morreu agora, e a gente sempre... Quando ele chegava ao redor dos meus pés, eu tinha que olhar para a porta para ver se ele não estava chegando. Porque quando o Ricardo também conhecia ele também, e ele estava sempre brincando com ele, por isso. Sim. Ele tem fotos com o cachorro, porque eu tenho... O meu balcão da sala de jantar é só fotos. Só fotos. Só fotos. Sim. E mim e do Eduardo tem uma, com ele.
A gente não E a tinha dele tem foto. várias. Eu não tenho, eu digo, se um dia eu morrer, tu não vai botar nada. Se um dia eu morrer, não, eu vou morrer, né? Tu não vai ter foto para botar no jornal, porque eu não tenho fotos. E o Eduardo também não. E Ricardo o resto são tudo fotos dele. E muitas delas são fotos que chegaram para nós depois que ele morreu. Isso. Fotos até do dia anterior à morte Ele dele. faleceu com quantos anos? 27. 27 anos. Ele iria fazer 37 agora em Faria abril. 37 em abril, sim. Agora em abril. O Eduardo tem 41. Então, eles tinham 3 anos e 8 meses de diferença. De diferença. Mas muita diferença, apesar de que... E diferença no comportamento, no perfil de também um mais extrovertido, mais aberto, outro mais um pouco fechado nesse isso aí. sentido. Muito assim. Isso. Muito assim. Às vezes o Ricardo arrastava o Eduardo para algum lugar. Mas Enquanto que o não, Ricardo era talvez mais festeiro, mas está por aí o Luiz Eduardo mais na dele, Mais em casa. mais quieto, mais no computador dele, mais ali, aí. né? O Ricardo não. O Ricardo era, é como eu sempre digo, ele não era só nosso. Ele era do mundo. Por isso que ele não podia morrer de uma forma banal, tipo, cair ali no chão e morrer, né? Ele tinha que morrer de uma forma que impactasse, né? Que fosse lembrado. Lembrado. As tuas primeiras palavras hoje aqui foram que manter viva a memória do Ricardo, né? Sim. É isso. Luiz Eduardo, como é que foi para ti também aquele impacto? Tua mãe já falou aqui, mas aquele dia quando vocês receberam a notícia da tragédia, depois vocês foram a Santa Maria, queres falar alguma coisa nesse sentido? Bem à vontade também. A gente não nem lembra direito. Só que a minha mãe já tinha certeza que ele tinha morrido antes de nós receber a confirmação. A gente foi receber a confirmação de tarde, que eles estavam olhando os corpos, porque era uma confusão aquele negócio lá. Isso no domingo à tarde, né? No domingo à tarde. E quando aconteceu, nós estávamos voltando da praia, ela já estava desesperada. Porque a gente recebeu a notícia na viagem. Isso. Sim. A gente vinha voltando da praia e nós tínhamos... A notícia da morte dele. Da morte que ele estava dele morto. mesmo quando nós chegamos em Santa Maria. Quando chegaram em Santa Porque Maria. nós saímos daqui 2 horas da tarde, o Eduardo não foi para lá, ele ficou com o vô e a avó, Sim. e nós chegamos lá 6 horas. 6 horas. Quem me deu a notícia foi a Jandira Caster, porque por coincidência ela estava lá. Que é a mãe de um farroupelense que também estava lá, né? Do Samuel. Do Samuel Só que ele Caster. saiu antes, né? Só que o Samuel não foi para Boate. ele não foi, verdade. Sim. Só foram para Boate o Tiago, o Anderson ontem e o E Ricardo. o Ricardo. Eles tinham passado o dia em Júlio de Castilhos, me parece, Tem um num, Que é ali próximo também, né? num parque ali, eles Sim. tinham passado o dia. Os outros chegaram muito cansados, mas o Ricardo nunca estava cansado. Ele estava, e aí que os outros acordaram ele, e ele foi para a boate. Cansado mesmo, devia estar morto de cansado, Sim. mas foi. E aí os guris também começaram a saber das notícias quando começou a barulheira de bombeiros, de SAMU. Isso foi 2 e pouco da madrugada, né? Foi 2h30 o incêndio. Sim. E aí depois foi aquele dia, o Anderson reconheceu o corpo do Ricardo logo de tarde, Logo, só de tarde. sim. Foi o Anderson, quando nós chegamos lá, o corpo dele já não estava mais naquele ginásio. Nós chegamos aí até... Porque os corpos foram removidos todos para um ginásio, né? Sim. Até para o ato de reconhecimento dos familiares. Exatamente. E foi Você lá... chegou a ver o corpo, ou já quando viu já estava dentro do caixão fechado? Eu não vi ele. Não Ele vi. veio, nós viemos atrás do carro fúnebre, que foi daqui de Farroupilha. Sim. Quem agilizou tudo, quem fez tudo foi a Jandira, através do Luiz Antônio Moroni, Sim, da Grendene. Da Grendene. Aí foi para lá carro fúnebre, foi para lá caixão, porque lá não tinha mais nada. E eu cheguei aí até o ginásio, mas quando eu cheguei, a Jandira me ligou de novo, me dizendo para sair de lá, que o corpo dele já não estava mais Já não lá, já estava tinha mais sido lá. retirado. Não, mas aqui ele estava, não foi caixão fechado, aqui estava aberto. Tava Aqui tudo aberto. certo, mas já tinham Sim. feito todos os preparativos. A gente fúnebres, viu né? ele quando ele chegou na Capela Mortuária. Aqui em Farroupilha. Aqui em Farroupilha. Sim. Porque de lá ele foi direto para Caxias. Sim. A gente teve toda a questão da necrópsia, né? Na verdade, ele foi cremado, né? O Ricardo foi Sim. cremado. E a gente não tinha liberação para cremar ele. Porque como ia ser investigado, ia ser tudo isso,
a gente não podia cremar ele. E eu não queria enterrar, eu não queria pensar nele. Desculpa, é horrível. Mas eu não queria saber que ele estava apodrecendo. Na minha cabeça não cumpria. E aí uma sobrinha minha que tinha ido para lá, a Mônica, ela ficou sabendo que no ginásio que ele tinha um defensor público. E ela foi para lá e lá ela conseguiu autorização para que a gente fizesse a cremação. Eles conseguiram autorização porque como eram 242 pessoas e como em Santa Maria vários familiares tinham optado por enterrar normal, sem cremação, sim. as evidências já podiam ser retiradas dessas pessoas, não precisava de todos. De todos, né? Sim. Tendo algumas provas já era o suficiente, exatamente, né? Bom, deixa eu perguntar para vocês, Luiz Eduardo, ainda tu confias na justiça nesse caso? Ou tu estás incrédulo? A gente fica incrédulo nesse país. Cada dia eles trocam as leis, eles alteram, não pode. Eu acho que eles vão ser condenados. Mas eles mesmos já poderiam estar 5 anos da liberdade, se eles tivessem cumprido 10 anos. E que eles foram condenados a 15, né? Só que é a mesma coisa que a gente falou já do caso do Carandiru, que demorou 20 anos, 30 anos para sair, porque o júri foi anulado. É um dos que eu me lembro que a tragédia do Carandiru, sim. Que foi anulado. E enquanto isso eles estão livres. Eles agora vão ficar na cadeia. 15 anos, no mínimo. Só que tem todo aquele negócio de progressão e tal. Se fosse num país da Europa, Estados Unidos, assim, um país de verdade, porque o Brasil, a justiça do Brasil, eu não sei em que foi baseada, o cara tinha pegado uma prisão perpétua, tinha pegado uns 60 anos, 50 anos, e acabou. Para todo mundo. Eu sei que os caras querem estar livres, mas eles mataram 242 pessoas. Eles são responsáveis. Eles têm que pagar. São responsáveis, né? Um outro caso que é um caso que não é tão assim, mas que foi rápida a solução, foi o caso do Costa Concórdia, que o capitão também, ele foi o responsável, ele levou o navio a encalhar. Sim. E matou as pessoas. Ele pegou, me parece, 10, 15 anos também. A justiça italiana, que a Itália não é considerada um país assim... De referência nesse sentido. De referência em relação à justiça. 2 anos de julgamento, ele foi condenado a 10, 15 anos de cadeia. Sim. Direto. E ele também não era ele que construiu, ele foi o responsável por bater o navio. Mas ele não queria matar as pessoas. É a mesma coisa. É dolo eventual, 10, 15 anos, é a mesma. Rosaura, a mãe acredita ainda na justiça ou está difícil? É difícil. Porque eu acho que isso já devia ter acontecido. Tá muito, quanto mais para longe vai, mais a memória se extingue, né? E então as pessoas, eu não sei como aquele pessoal de Santa Maria ainda tem forças para promover tudo que eles promovem, para fazer tudo que eles fazem, para passar 10 dias em Porto Alegre na época do julgamento e eles não desistem, né? A gente está longe, a gente torce, a gente reza, eu rezo muito para que isso aconteça, porque não era justo tirar a vida de tanta gente, e a maioria jovens, sim, né? Sim. Que tinham a vida inteira pela frente, que tinham muito para fazer, muito para construir ainda, né? E não foi possível por causa da ganância, como tu disseste, né? Era muita vontade de ser famosos, de ganhar dinheiro, de um monte de coisa, e foi isso que eles fizeram, né? Bom, eu quero concluir, Luiz Eduardo e também a dona professora Rosaura, quero deixar as considerações finais. O que vocês dizem para a comunidade de Farroupilha, para quem está nos acompanhando? Enfim, palavra de vocês. Obrigado pela tua presença aqui, Luiz Eduardo. Vamos tentar ver se a justiça vai ser feita ou não. A gente está esperando ainda que esse caso se encerre, para que só sobre as lembranças boas e que isso seja dado um ponto final. Dando a justiça, a gente não vai precisar ficar vindo aqui entrevistar, que muitas pessoas ficam dizendo, eu não sei porque as pessoas falam isso, mas as pessoas ficam dizendo, mas por que vocês estão ainda nessa? Porque não foi feita justiça. Claro. Se eles o assunto não está encerrado ainda, né? Exatamente. Sim. Eu acho que precisa ter fim. Precisa ter um final para isso. E que esse final seja justo. Não como essa anulação do júri por causa de sei lá o que. Uma palavra, uma vírgula. Parece que saiu algum rito feito equivocado, né? Alguma coisa aconteceu, acho que dos advogados de defesa que estavam ali,
E eles se apegaram nisso e conseguiram essa sobrevida de mais uns anos, né? Isso. E eu só desejo que eles paguem por isso. Isso aí. Porque não foi justo o que aconteceu. Rosaura, obrigado pela presença, obrigado Luiz Eduardo também. Que Deus e que Nossa Senhora de Caravaggio continue dando forças a vocês. É difícil, porque a morte por si só já é muito difícil. Imagina quando a morte ela acontece desta forma trágica, por uma falta de responsabilidade de pessoas ceifando vidas jovens. Que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio continue abençoando vocês, dando força. Seguimos em frente na caminhada. E vocês que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que daqui a pouco uma palavra, um abraço a Rosaura, um abraço ao Luiz Eduardo também vai ajudar. Esquecimento, nunca mais, nunca mais. E obrigada por nos ajudar a manter essa lembrança. Obrigado.